Pela frente agora no mata-mata é o Anápolis pela frente, nas semifinais, né? Como é que o senhor vê o duelo do Goiás com o Anápolis nas semifinais? E, ao mesmo tempo, agora no gramado, o Edminho revoltado de novo com a questão arbitragem. O Edminho revoltado com a questão arbitragem no gramado de novo, o pênalti não dado, claro, para o Goiás hoje aqui no estádio Aile Pinheiro. Então, esses dois pontos. O Anápolis pela frente, o duelo, como é que o senhor vê esse confronto? E a arbitragem te preocupa para a reta final do Goianão, professor? Te preocupa para a reta final do Goianão, professor? Bom, em relação ao Anápolis, total respeito à equipe deles. Matou, né, se classificou em cima de uma das equipes que era a favorita a se classificar, com chances de fazer a final. Uma equipe que, no início da competição, levou um empate daqui de dentro da Serrinha, que trabalha muito estrategicamente dentro da partida. Tem algumas situações, alguns tipos de jogadas que são muito características da equipe deles, que se você não efetuar muito bem a marcação e não puser intensidade na partida, eles têm condições de poder fazer estragos, digamos assim, né? Um treinador que vem tendo destaque já pela segunda temporada seguida no Campeonato Goiano, né? Não sei se tem mais. Eu lembro que o Vinck, o ano passado, fez uma boa campanha, e esse ano novamente. Não sei se ele já está há mais tempo aqui. Eu posso falar dessas duas últimas, essa que eu estou trabalhando e a outra por ter observado na época. Agora as outras eu não lembro. Mas é um cara que foi um grande jogador e vem desenvolvendo dentro do estado de Goiás um grande trabalho. Então, total respeito a eles. É uma equipe que vai estar trabalhando a semana toda visando a partida contra o Goiás, enquanto o Goiás tem compromisso pela Copa Verde no meio de semana, né? E depois joga, e no meio das duas partidas ainda tem Copa do Brasil. Então, mais do que nunca, a gente tem que ser estrategista, inteligente, aproveitar do tempo que nós temos da melhor maneira possível, preparar o melhor Goiás para vencer o melhor Anápolis da melhor maneira. Duas partidas difíceis, 180 minutos, respeito total, mas busca da nossa classificação. Quanto à questão de arbitragem, se com toda a força da nossa diretoria, da nossa presidência, ainda assim, a gente conta nos dedos, eu não consigo achar um erro a nosso favor, principalmente nas questões de pênalti. Qual pênalti foi marcado errado a nosso favor na competição toda? Agora, errado contra nós, ou que deixou de ser marcado contra nós, já encheu as duas mãos quase. E nós chegamos até aqui liderando. Então, a torcida do Goiás tem que ser consciente que nessa reta final, para a gente chegar onde a gente quer, nós temos que ser contra tudo e contra todos. Aliás, tem uma frase, né, dentro das dependências de treinamento do Goiás, que fala justamente isso aí, contra tudo e contra todos, né? Então, o Goiás tem que pensar dessa maneira, contra tudo e contra todos. Humberto Castro, aqui da Difusora Goiânia e da PUC TV, professor Guto Ferreira. O que você pretendeu na escalação, poupando vários titulares, e se para o segundo tempo, quando você posicionou o Palácios mais na meia, você achou que ele rendeu mais, aproveitou o jogo para fazer experiência, por exemplo, 2 centroavantes, depois você deslocou o Gabriel para o lado esquerdo ali, filtrou o Nicolas. Foi um jogo de várias observações para o futuro? Acabou surgindo oportunidades que você vai, né, aproveitando delas para tentar
ver de que maneira as coisas se efetivam. Nós jogamos num campo pesadíssimo aqui no Serra Dourada. Tivemos, por questões que não dependeu do planejamento, dependeu do que existe de voo comercial disponível, uma logística. É difícil de classificar, de falar. Qualquer palavra que a gente fale. Bem dizer, nós viajamos 3 dias. Para dizer 4, né? Porque nós viajamos um dia antes, viajamos para treinar e viajamos para Arapiraca, e depois de Arapiraca ainda foi sem sono no avião, nas escalas, no ônibus e nas escalas. Nós saímos no voo 3 da manhã, chegamos 11 e pouco. Então a volta deu quantas horas aí? 13. Não, não dá 13, porque nós saímos... 11 horas da noite. Não. Chega meio-dia. 13 horas de viagem, é isso aí. 13 horas de viagem. Porque eu falei 3 horas da manhã que nós pegamos o voo, mas está certo ele que nós pegamos 13 horas de retorno. De retorno. Tá? Aí eu pergunto, um time ainda que jogou a partida intensa e num campo pesado do jeito que foi, como é que você coloca os caras dentro de campo? Sendo que o time vinha de 2. Por que o Sidmar foi? O Sidmar foi porque não jogou a primeira. O Cauã foi por necessidade e no meio tempo nós já seguramos. Não pusemos para correr risco. O Nicolas entrou meio tempo, já com o jogo mais... né? E não pusemos o Diego. O Sander entrou no final, por necessidade. Dos que jogaram lá, o Apodi viajou, mas não jogou. Jogou a primeira, mas não jogou a segunda. Então, jogando com toda essa situação, desgaste e equipe, só foi possível por quê? Porque é uma equipe que tem passado confiança. Porque se fosse uma equipe que não passasse, jogadores que não passassem confiança, aí você ia entrar com o time baleado para se defender da situação. Mas se nós temos jogadores que nós confiamos, por que não utilizar? O Goiás busca não ter 11 titulares. O Goiás busca ter o titular de cada partida, o escolhido de cada partida. E uma briga sadia de 2, 3 por posição. Quem cresce com isso é o Goiás, que consegue ir fazendo resultados. Faltou alguma? Palácios joga efetivamente por fora e joga por dentro. Jogando por dentro, consegue deixar nossa equipe mais aguda, com um pouco menos de poder de marcação no meio, mas mais agressiva por dentro. Por fora, mantém bom nível de velocidade, de criatividade e efetivamente de defesa. Então, não tenho uma preferência, o espírito dele, ele transborda, independente de estar jogando por dentro ou por fora, e eu acho que o espírito dele é o que tem conquistado o torcedor, que o respeita, tem conquistado os parceiros que o respeitam e os adversários que estão respeitando, estão passando a respeitá-lo. Guto, boa noite. Natália, da Rádio CBN. 15º jogo do Goiás na temporada, né? E 15ª escalação diferente. Lá, quando vocês fizeram um planejamento de rodar o elenco, né, e de ter toda essa modificação nas escalações, você imaginava que ia ter tanto sucesso, né? O Goiás classificado aí em primeiro para a semifinal do Campeonato Goiano? Então, é aquilo que eu falo, né? Você busca fazer o melhor a cada jogo, mas o mais importante é que, mesmo com todas essas formações,
a essência dos conceitos de jogo não foram perdidas e não foram deixadas em segundo plano. Então, o principal conteúdo do Goiás são os conceitos de jogo e a maneira que, independente de quem atue, a equipe busca atuar. Com um jogador pode dar um pouquinho mais de uma coisa, um pouquinho menos da outra, mas o outro compensa e a equipe acha o equilíbrio. Essa é a busca sempre. E isso faz com que o Goiás tenha boas alternativas. Primeiro, que não fica um time previsível, né? Segundo, que consegue manter um equilíbrio. E terceiro, que consegue manter uma equipe sempre numa condição física de bom nível para competir forte contra seus adversários. Se nós vamos chegar no nível que nós queremos no Brasileiro, o tempo vai nos mostrar. Nesta competição, a gente tem mostrado. O que é mais importante, tem mostrado evolução, tem mostrado crescimento. Na Copa Verde, conseguimos mostrar também. Na Copa do Brasil, talvez não tenha sido exatamente o que a gente queria, faltou um pouquinho, mas conseguimos sustentar o resultado. Então, essa somatória de coisas vai fazendo o Goiás dia a dia mais forte e a gente vai conseguindo desenvolver o trabalho, os jogadores vão entendendo o processo, vão se dedicando e o que é mais legal, jogadores que tinham no início da temporada alguns com desempenho mediano, cresceram e estão cada vez melhores. Às vezes cai um pouquinho numa partida, mas é momentâneo, né? E a equipe vai crescendo como um todo. Na realidade, não é a equipe, né? O grupo vai crescendo como um todo em cima dessa disputa, porque ele sabe que se bobear vai para o fim da fila. E aí o outro está babando para entrar e ter mais a preferência, né? Embora são tantos jogos que a gente não tem conseguido dar preferência a A, B ou C. Ô Guto, são 13 jogos, né, de invencibilidade, classificado bem na Copa do Brasil, melhor campanha do Campeonato Goiano e chega como favorito no confronto dessa semifinal contra o Anápolis. O Vila também chegou, né? Chegou favorito contra o Anápolis para muitos e acabou sendo eliminado. Essa eliminação do Vila, né, que chegou como time da capital, como um time com a camisa mais forte, serve também de lição, de alerta para o Goiás para que não aconteça o mesmo? Dá para tirar algum tipo de lição da eliminação do rival para esse adversário da semifinal? Desculpa a maneira que eu vou colocar, é que de certa forma a sua pergunta ela se encaixa, acho que com a primeira resposta minha, do respeito que a gente tem que ter ao Vila, né? Ao Anápolis, pela dificuldade que foi o jogo contra o Anápolis em casa, pelo trabalho do Vinck, né? Pelas características da equipe do Anápolis, que cria dificuldade aos seus adversários, né? Então, o Vila não ficou para trás para uma equipe qualquer. Ficou para trás para uma equipe traiçoeira. Não traiçoeira no mau sentido, no bom sentido. Por quê? Porque o Vila era tido como favorito. E aí eu não posso avaliar, porque eu não vivo o Vila. Mas para nós, a classificação do Anápolis não é uma surpresa tão grande, pelas situações que o Anápolis teve durante a competição. O Anápolis teve alguns momentos muito bons na competição. Então nos dificultou aqui, tanto é que nós não ganhamos o jogo aqui. Então toda a atenção é pouco e o nosso grupo sabe disso. Valeu, galera. Fim da entrevista coletiva do técnico Guto Ferreira. Daqui a pouco vamos ter